Oi, seja muito bem-vindo a mais um vlog aqui do canal. Um pouco diferente porque ele é um vlog de leitura deste livro aqui, Não é Errado Ser Feliz, da Linda Holmes. O que acontece? Não teremos minha rotina, não teremos outras coisas além da leitura neste vlog. Ele é exclusivamente para falar desse livro aqui. Mas Sibeli, por que você quer fazer isso? Por que você pensou em fazer isso? Eu tô muito afim de ler esse livro, eu acho que desde janeiro. Eu até fiz um vídeo aqui falando de lançamentos e ele tava nessa lista e eu tô muito ansiosa pra ler ele. E ele foi colocado em pauta pra gente ler no nosso grupinho de leitura lá do WhatsApp, né, que a gente tem uma leitura coletiva todo mês. E ele foi sugerido para fazer a leitura agora no mês de abril. Só que ele é um livro que não é muito acessível, porque o preço dele é muito caro, tanto o livro físico quanto o e-book. Então muitas pessoas falaram disso, que não tinham condições, porque ele não tá com um preço bacana, e ele tá parado aqui na minha estante desde janeiro, então eu pensei, eu vou ler ele, vou fazer um vlog de leitura pra falar das minhas experiências, do que eu achei, como é que vai ser e se realmente vale a pena você gastar aí um pouquinho a mais com esse livro. Então esse é meu intuito e a gente vai tentar ler esse livro hoje. Ai, eu nem falei que dia é hoje, né? Hoje é sábado, dia 10 de abril. E ele é um livro muito rápido, pelo que eu entendi ali, pelo que eu já peguei das primeiras páginas. Então, eu vou tentar ler ele hoje no sábado e amanhã no domingo, que são os 2 dias que eu tô mais disponível, assim, pra ler. Então, vai ser um vlog, eu acho que mais curto, talvez, não sei. Eu pretendo fazer várias atualizações e falando, cada sprint de leitura eu venho aqui contar pra vocês. Vamos ver como é que vai ser. Eu fiz isso com Trono de Vidro, alguns vlogs foram melhor que os outros, não sei. Vamos ver, porque esse aqui é um livro único. Tá, mas afinal do que se trata esse livro aqui, né? Porque todo mundo falou que é muito parecido com A Troca, com O Teto para Dois, principalmente, que é um livro super comentado aí nos últimos tempos. Mas esse livro aqui, ele vai contar a história da Evie. Ela é uma mulher que tá passando por um período de luto, ela acabou de ficar viúva, na verdade, 1 ano que ela tá viúva, e ela vai alugar o anexo da casa dela pra um jogador de beisebol, que ele também não tá na melhor fase da vida, ele precisa se aposentar, porque os jogadores eles se aposentam muito cedo, né? E ele não tá bem, e ele quer ficar num lugar assim isolado, sem as pessoas em cima dele, e ele vai alugar o anexo da casa dela. Só que a gente vai descobrir também que a Evie, apesar de estar nesse processo de luto, ela não tá triste, porque ela já ia deixar o marido, sabe? Então é um processo muito difícil, porque pros outros ela se mostra uma pessoa mais triste, mais reservada, mas no íntimo dela, ela não tá sentindo isso. Então a gente vai acompanhar um pouco disso. Eu já comecei a ler ele ontem, na sexta-feira, e atualmente estou na página 38. Já vou para o capítulo 5. E eu parei na parte onde o Dean, que é o nosso protagonista aqui, né? Ele foi conhecer a Evie, foi conhecer a casa, então eles já estão acertando aí como é que vai funcionar o aluguel, quais são as regras para eles morarem juntos, bem dizer. Então eu gostei do que eu li até agora. São capítulos curtos, tá? De início e bastante diálogos, bem rapidinho de ler. Agora eu vou ler, agora é o quê? 2 horas da tarde, eu acho, não sei. E eu pretendo ler ele o dia inteiro. Será que eu vou conseguir? Não sei, vamos ver quantas páginas tem. Ele tem 300 páginas, então... Ai, gente, torce por mim que vai dar certo. Vou conseguir terminar de ler até amanhã. Eu vou fazer um sprint agora de 1 hora, 1 hora e meia, e depois a gente volta pra conversar. Voltei. Eu fiz um sprint de quase 2 horas. Eu programei 2 horas no Forest, só que eu li por 1 hora e 40, porque daí me deu uma fome e parei pra comer uma fruta. Me arrependi porque a maçã tava azeda. Enfim, mais azeda do que eu. Gente, cheguei na página 100 de Não é Errado Ser Feliz. E, cara, que livro bom. Sério, livro muito legal até agora. Eu li a primeira parte, que é o outono. Então agora a gente vai pro inverno. Do que eu li... Eu gostei, como eu disse, ele é um livro que tem muitos diálogos, muitas cenas cômicas, assim, sabe? Apesar da gente ter um negócio do luto e dos traumas ali dos 2 personagens, ele tem muito humor. Vai tá um barulho no fundo, porque o ventilador tá ligado, porque tá muito quente aqui hoje, gente, sem condição. Enfim, o que eu tava falando é dos personagens. Eu gosto muito da Evie. Ela é uma mulher... assim, com várias camadas, sabe? Não sei. É muito legal ver a relação dela com o Dean, porque agora não é mais uma relação de inquilino, eles são amigos mesmo. E é legal como é construído, sabe? É aos poucos, no dia a dia, trocando uma xícara de café, ou conversando durante um programa de TV que eles estão assistindo. E é aos poucos, sabe? Então isso é muito bacana, porque cria uma certa intimidade genuína entre os dois. Só que
é muito complicado, porque ela tem um dilema, sabe? Ela está triste porque ela não consegue estar triste pela perda do marido. Ela meio que tá agoniada com as pessoas pensando que ela não consegue superar, que ela tá num momento difícil, sendo que na verdade ela não consegue chorar pelo marido, ela não consegue sentir tristeza por causa da perda dele, sabe? E conforme ela vai contando pra gente as coisas que ele fazia, vai te dando uma raiva, sabe? Você vai entendendo. Porque não é uma coisa, tipo, por exemplo, não é uma violência física. Mas são coisas que eu, no lugar dela, também me sentiria muito incomodada, sabe? São situações machistas, são situações que ele diminui ela, que ele culpava ela por algumas coisas que, tipo, não tinha nada a ver. Então eu só tenho vontade de sentar com ela e falar, amiga, tá tudo bem, sabe? Você não tem essa responsabilidade afetiva com uma pessoa que não te tratava bem. Só que é muito difícil pra ela explicar isso para as outras pessoas, porque todo mundo na cidade amava o marido dela, porque ele era o médico da cidade e ele era um cara prodígio ali, tipo, ele cresceu, ele era o melhor aluno da escola, ele atendia as pessoas, era gentil, educado com todo mundo, mas era com a esposa que ele contava todas as frustrações que ele tinha e ela via o pior lado dele. Então é muito, muito complicado, sabe? E é um exercício pra mim de ter empatia com essa protagonista, porque eu sou uma pessoa, muitas vezes eu sou um pouco grossa e isso é o meu maior defeito, que eu tento diariamente trabalhar, ser um pouco mais gentil. E na situação dela, com certeza eu me comportaria de maneira muito diferente, né? Eu não consigo fingir que eu gosto de uma coisa quando eu não gosto. E isso todo mundo fala pra mim. Tipo, você vê no meu rosto quando eu tiver indignada com alguma coisa, quando eu não gostar de alguma coisa. Meu marido sempre fala isso pra mim. Então eu não conseguiria fingir como ela finge, sabe? Eu não conseguiria estar no lugar dela. E pra mim é um exercício de praticar a empatia, de me colocar no lugar dela, de uma mulher que tá vivendo uma situação totalmente diferente, sabe? Então isso está me fazendo muito bem, está me ajudando a me tornar uma pessoa mais gentil e ser mais leve com as coisas, sabe? Isso é um objetivo de vida pra mim. Porque muitas vezes as pessoas acham que eu estou sendo grossa ou que eu estou sendo, não sei, séria, mas na verdade é só o meu jeito, sabe? Eu não sei ser uma pessoa tão espontânea e extrovertida. E o Dian também é um protagonista muito legal, mas eu acho que ali os traumas, o da Eve é muito mais profundo que o dele. Acho que a gente vai dar uma explorada agora nessa segunda parte, nas coisas que afligem ele, porque tudo bem, ele tem um trauma ali com o beisebol, ele não consegue arremessar, mas é muito vago assim, tipo, tudo bem, a mídia tá caindo em cima dele, enfim, ele tá sofrendo bastante, mas você não entende de onde vem isso, e ele não fala muito sobre isso, a gente vê mais as coisas pelo ponto de vista da Eve. Então tomara que agora a gente, né, se aprofunde um pouco mais nisso. Eu acho que eu vou fazer mais um sprint, vou comer uma fruta que não esteja azeda, porque, meu Deus do céu. E vou ler por mais o quê? 1 hora, umas 2 horas. Agora é 4 da tarde. Então eu gostei do meu desempenho, hein, gente? Já cheguei na página 103 e foram 2 horas de leitura. Então, tudo bem que eu já tinha lido 30 páginas, né? Então eu li 70 páginas. Ah, mesmo assim gostei. Acho que tá sendo tranquilo. É porque ele é muito rapidinho de ler. Os capítulos são bem curtos, como eu já falei. E também tem muitos diálogos. Então é isso, agora eu vou ler. Beijinhos. Até daqui a pouco. Gente, eu comecei a segunda parte do livro e eu falei que eu tava achando que iria focar mais nos traumas do Dian nessa segunda parte. E eu acho que vai ser isso mesmo, porque tá passando aqui, quer dizer, estou aqui numa parte que a imprensa tá falando sobre ele. Olha só o que eles escreveram, cara. Ele agora é um fantasma de bicho-papão. Ele é um exemplo vivo da pior das hipóteses para qualquer um com algum nível de sucesso. A história na qual todo o seu trabalho árduo, no fim das contas, não significa nada. A história na qual a sua vida, sem motivo aparente, se torna o rascunho de um livro que não vai mais ser escrito, abandonado em cima da mesa sem nem sequer uma palavra final. Tipo, eu li uma matéria e saí com depressão, sabe? Imagina pra ele ver as pessoas falando isso sobre ele. Jesus! Cara, sem condição. Meu Deus, imprensa. Vamos pegar mais leve aí com o pessoal. Avancei um pouco mais na leitura e tem uma coisa que eu não sei se eu gosto ou se eu desgosto. Que é essa referência às coisas da cultura pop e da cultura americana. A cultura estadunidense, no caso, né? Porque, tipo assim, por um lado, é legal, a gente fica mais imerso ali na ambientação, onde está passando a história. Mas, por outro lado, eu fico pensando assim, eu realmente preciso saber o nome de cada rua que tem na cidade, ou o nome dos bairros, tipo, isso vai me agregar de alguma forma? Aí eu falo, tá, pode ser, porque se um dia eu for pra lá, eu já vou ter tido algum tipo de contato. Mas eu também não vou lembrar quando eu for pra lá, até porque vai demorar muito pra isso acontecer. Então eu não vou nem
entender, não vou nem fazer a ligação, sabe, da história com o lugar onde eu vou estar. Então eu acho que às vezes isso me incomoda, porque são vários diálogos que são pautados em séries americanas que eu não assisto, sabe, que eu nem ouvi falar ainda, que são coisas muito particulares de lá, que não tomaram uma dimensão internacional e chegaram aqui no Brasil, sabe? Não que isso seja um ponto negativo, é só algo que eu ainda estou pensando se eu gosto ou não gosto. E aí, meu povo, que já é 10 horas da noite, o dia passou e eu li bastante. Cara, o meu Forest disse que eu foquei 6 horas e 30 minutos. Eu acho que foi o meu recorde até hoje. Mas eu li muito desse livro aqui. Ele tá todo cheio de marcação, vocês estão conseguindo ver, eu acho, né? Então, eu estou na página 232. Li isso daqui, falta só isso daqui pra terminar. Gostei muito do meu desempenho com a leitura. Eu parei em alguns momentos pra comer e tudo mais, só que eu li bastante, foquei, realmente fiquei envolvida com a história e fazia muito tempo que eu não passava um dia inteiro lendo, então gostei bastante. Esse livro tá sendo, assim, um mix de emoções pra mim. Primeiro que eu acho que vou favoritar ele, tá? Eu acho que ele vai ser 5 estrelas, sem dúvida. Só se o final for muito decepcionante. Mas ele me tocou muito e eu cheguei a chorar com ele. O Beto vai deixar aqui uma foto do exato momento que eu chorei quando me deu gatilho numa das cenas que a gente tem da protagonista. Esse é um livro muito leve. Tipo, eu tava conversando com vocês, com o pessoal lá do grupinho do WhatsApp, que ele é um livro leve, mas ele foca em assuntos muito importantes. Ele é um livro principalmente sobre o desenvolvimento da nossa protagonista. E ela tá num momento muito difícil do luto, mas que não é bem um luto, porque ela não consegue sentir tristeza, ela já tava, assim, de saco cheio do casamento dela. Ela revive alguns acontecimentos com o marido e isso vai dando uma indignação na gente e a gente não vai conseguindo entender o porquê que ela estava naquele casamento onde ela não era tratada bem. E a gente também consegue visualizar que a violência, ela nem sempre é física, sabe? Ela pode ser psicológica, ela é na maneira que você trata a outra pessoa. Então, acho que o abuso psicológico em um casamento, ele é tão cruel quanto o físico, sabe? E a gente vê muito isso na Ivy, o quanto o marido dela diminuía ela, o quanto ele falava coisas absurdas pra ela, coisas machistas, coisas que é muito triste você ouvir da boca, principalmente da pessoa que você ama, sabe? Então ela tá passando por esse processo e daí a gente tem o Dian ali no meio de tudo isso e ele é um mocinho incrível, incrível, sabe? Ele tem muito humor, mas ele tem todos os traumas que ele tá vivendo e ele consegue passar por isso, apesar dele não querer conversar muito sobre o beisebol, que é o que tá deixando ele preocupado, eu acho que ele consegue lidar, ele se arrisca mais do que a Evie. Eu acho que os traumas da Evie talvez sejam mais profundos e muito diferentes do Dian, por isso que ele consegue talvez se abrir mais, conversar mais do que ela. Agora eles já se firmaram como um casal, deixaram de ser amigos. Eu falei pra vocês que o livro é dividido em várias partes, né? Então a gente começa no outono, e daí eu fui pro inverno, já passamos pela primavera e agora estou no verão, que é onde eu acho que as coisas vão meio que se resolver. Teremos alguns plots, algumas intrigas, desavenças, digamos assim, entre os dois, talvez pode acontecer, porque eles já ficaram juntos, então obviamente alguma coisa vai acontecer. Eu já sou leitora de romance há muito tempo, então eu sei que alguma coisa vai acontecer. E eu tô meio assim, sabe? Porque depois de eles se envolverem, eles meio que pensaram, o que vai ser daqui pra frente? E é muito complicado, porque ele não mora ali, né, na cidade onde ele tá. Ele foi ali pra passar um tempo, e depois ele quer voltar pra Nova York. E daí eu fiquei tipo, poxa, você nem cogitou, Dian, e ficar ali? Tipo, tu não tem o que te prenda lá em Nova York, sabe? Você pode transferir toda a sua vida pra lá. E aí eu fiquei assim, né? Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Acho que alguma coisa vai separar os dois. E tô um pouco apreensiva em relação a isso, sabe? O que me fez chorar, que eu falei pra vocês. A Ivy, ela foi criada só pelo pai. Então, sempre foi ela e o pai dela, sabe? E eu também. Então, isso me tocou demais, porque eu me vi nela em diversas situações, sabe? É muito bonita ver a relação dela com o pai dela. E também é muito legal a gente ver que uma pessoa, ela não é 100% ruim. Então, o pai dela tem algumas coisas que desagradam a Ivy. Ele é um pouco machista nas atitudes dele. Ele acha que um homem tem que cuidar dela, tem que tomar conta dela. E isso, obviamente, não é legal, né? É uma coisa meio do patriarcado que tá enraizado. Mas ele também é um cara muito amoroso. Ele é um cara que se preocupa demais com ela. Ele é um paizão, sabe? Então, as cenas dela com o pai dela eu acho muito bonito, assim. E me tocou. E me arrancou várias lágrimas. Tipo, eu chorei de soluçar. Porque eu achei muito, muito bonito. Ele é um pai, assim, incrível, assim.
dos pais da literatura, eu acho que ele é um dos melhores. E a forma como ele trata ela, de uma gentileza que é muito difícil da gente ver. E agora a gente tá se encaminhando pra reta final do livro. Faltam menos de 100 páginas. Faltam 70 páginas, se eu não me engano. Então, o que eu pretendo pra esse finalzinho de livro? Na verdade, o que eu acho que vai vir nesse finalzinho de livro? Teremos algumas surpresas. Eu acho que provavelmente a Ivy e o Dian vão acabar se separando meio que por um período. E depois eles vão se reencontrar. Eu espero, gente. Porque se assim, for muito tempo deles separados, eu vou ficar chateada, porque juntos eles formam um casal perfeito. Mas eu também acho que talvez a Ivy, ela precise de um aconselhamento médico, sabe? De uma terapeuta. Ela até foi numa terapeuta pra ajudar o Dian com o problema dele de não conseguir jogar. E a própria terapeuta falou que ela poderia ter uma terapeuta, sabe? Pra conversar. Perder o marido, sendo um casamento bom ou não, é um momento muito difícil, né? Então, eu acho que ela precisaria de um aconselhamento médico, sabe? Antes até de firmar alguma coisa mais séria com o Dian. Porque, né, amor nunca resolve só tudo, né? Mas eu acho que por hoje chega de leitura, gente. Porque foram bastante horas e agora eu quero assistir alguma coisa. Eu vou terminar de assistir Os Irregulares de Baker Street, que eu e o Beto estamos assistindo há algumas semanas e falta 1 ou 2 capítulos pra gente terminar. Eu também quero comer, ficar com meu marido, dar uma atenção pra ele. Foi muito bom ler hoje a tarde inteira, mas agora eu quero dar um pouco mais parecida na mente. Acho que amanhã vai ser tranquilo de terminar de ler esse livro, porque eu tenho uma boa parte do dia livre. Então, a gente volta a se falar aqui amanhã. Mas, por enquanto, gente, tô gostando muito. Cheirinho de livro 5 estrelas, favorito da vida, hein? Vamos ver como é que vai ser. Bom dia! Quer dizer, pra mim é bom dia, porque é 11 e pouquinho de domingo. Eu acordei faz um tempinho, só que eu ainda não li, porque me tornei uma senhorinha que gosta de acordar e, antes de tudo, arrumar a casa, porque, tipo, eu não sossego se essa casa não estiver organizada. Então, eu estava fazendo isso até agora e eu vou ler o que resta de Não É Errado Ser Feliz e a gente vai conversando por aqui. Agora, como eu falei, é 11 e pouquinho, então não sei se eu vou conseguir, tipo, terminar o livro e ler tudo agora. Talvez eu pare pra almoçar. Mas, hoje é churrasco, né? Então, churrasco geralmente demora pra ficar pronto. Enfim, vamos lá. Faltam 50 páginas pra mim terminar o livro e eu tô um pouco bolada com o Dian. Ontem eu falei que adorava ele, só que ele fez uma coisa agora que me deixou muito chateada. Tipo, ele meio que descontou as frustrações que ele tá sentindo na Eve e ela também não tá num momento muito bom, sabe? E ele fica todo momento achando que ela é a culpada pela desavença que ela tá tendo com o melhor amigo e ela que tá forçando a barra, sendo que ela só tá tentando ajudar, sabe? E ele tá sendo extremamente grosseiro e eu estou chateada com ele. Não curti. Oi, voltei porque terminei de ler Não É Errado Ser Feliz. Agora umas 3 horas da tarde, eu terminei lá pelas 2h30, se eu não me engano, e eu ainda tô meio que processando ele, e vai levar um tempinho até eu processar por completo, sabe? Esse é um livro que foi tudo que eu esperava que ele seria, mas ele também me surpreendeu de diversas maneiras, assim. Eu pensei que ele seria muito parecido com Teto para Dois, só que eu acho que ele vai muito além, e ele é muito mais profundo nos dilemas que a gente tem, sabe? Como eu disse, ele não tem um foco tanto no romance, apesar da gente ter, e eu acho que aqui os nossos personagens, eles têm muito mais traumas, sabe? Eles, não sei... é muito diferente, mas também é muito bom. Eu dei 5 estrelas pra ele e favoritei, mas eu ainda tô, assim, amadurecendo as minhas considerações, sabe? Então, mais tarde eu volto aqui pra gente falar da minha experiência, se eu acho que vale a pena, se eu indico vocês a investirem um dinheiro a mais nesse livro aqui. Bom, conforme prometido, voltei. Pensei bastante sobre esse livro durante a tarde e agora a gente vai conversar em uma opinião final, geralzona mesmo. Esse é um livro, gente, sobre construção dos personagens e desenvolvimento dele. Então, se você tá buscando um romance, talvez você encontre, porque a gente tem, mas esse não é o foco da história. O ponto central aqui é a nossa personagem feminina. Ela é uma mulher incrível que passou por situações muito difíceis e que ela tá reaprendendo a viver. Só que esse é um processo muito lento e muitas vezes quem tá de fora não consegue compreender. As coisas vão mudar quando o Dean aparecer na vida dela. Eu acho que você morar com outra pessoa traz uma nova perspectiva de vida, assim, de uma forma geral.
porque é uma pessoa totalmente diferente de você, com uma bagagem diferente, que vai poder te agregar ou não. Então, quando ele chega, ele confronta ela sobre os medos que ela tem e também sobre a situação de uma forma geral. Ele acha que ela tem que enfrentar os medos dela, ela tem que falar a verdade pras pessoas. E ela, no momento, acho que ela não se sentia tão preparada pra fazer isso. É uma coisa que é aos poucos mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem uma evolução gigantesca da Abby a partir do momento que o Dian chega, mas o ponto principal é quando ele larga ela, quando ele sai dali, quando ele volta pra cidade dele e que ela olha pra si mesma e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida porque eu não tô bem. Então ela vai procurar ajuda de pessoas que entendem disso, sabe? De uma terapeuta de verdade. E é muito interessante os passos que ela dá depois que ela realmente busca ajuda, sabe? E o quanto isso faz a diferença na vida dela. Então, o final, ele é muito corrido, porque são todas as resoluções que estão pendentes na vida da Abby, sabe? Mas ainda assim, eu acho que é muito rico. E a gente tem um final feliz, só que é um final muito em aberto, porque a gente não sabe como as coisas vão ficar efetivamente. Tudo bem, agora ela tá bem, ela tá num relacionamento estável com o Dean, só que as coisas não acabam naquele felizes para sempre. Acaba no vamos tomar um passo de cada vez, sabe? Que pra mim não tem problema nenhum, eu gostei bastante. Uma coisa que eu não curti nesse livro, eu acho que foi colocada uma pressão psicológica em cima da Abby muito desnecessária. Então a gente tem dois personagens que têm muitos traumas, o Dean e a Abby, só que a pressão em cima dela é muito maior. Então as pessoas querem que ela esteja bem, as pessoas querem que ela enfrente os traumas que ela tem, só que quando chega a hora das pessoas falarem isso pro Dean, ele não reage bem, ele não consegue conceber as pessoas colocarem expectativa em cima dele, sabe? Só que ele faz a mesma coisa com a Abby, então eu achei uma baita hipocrisia. Inclusive, no final tem uma parte que é interessantíssima, assim, que a Abby fala que ela aprendeu com a terapeuta que ela tem que fazer as coisas no tempo dela, no tempo que ela se sentir confortável, não quando o Dean ou quando o amigo dela achar que ela tem que fazer. Se ela não quiser falar, ela não vai falar. Então é isso, sabe? É você fazer as coisas no seu tempo, não no tempo que as pessoas esperam que você vá fazer. Achei muito legal a autora colocar isso no final, porque trouxe uma nova perspectiva. Eu tava, tipo assim, muito braba. Porque, meu Deus do céu, vocês querem editar até o momento que a mulher precisa falar, e se ela não quiser falar, tá tudo bem se ela não quiser falar. Pessoal do romance que me segue, pessoal do romance hot principalmente, esse é um livro que não tem cenas hot, e eu sinceramente acho que não cabe cenas hot aqui. Não é o intuito do livro, e eu talvez estragaria toda a magia que a gente tem. Achei a escrita da autora, e a temática também, a forma como ela desenvolveu a história, muito parecida com a Taylor Jenkins Reid. Eu acho ele tem muitas similaridades com Depois do Sim, pra quem já leu. Temos passagens muito rápidas, assim, e o desfecho um pouco corrido. Mas eu gostei, gente, sério, é um livro muito, muito legal. Não vá achando que é só um livro leve, um livro rápido. Ele é muito mais profundo e ele vai te fazer refletir, vai te fazer chorar, talvez, porque ele me fez chorar, tocou em temas sensíveis pra mim. Não do relacionamento amoroso, mas da Abby em si, da Abby como pessoa, dos dilemas dela com a família, da relação dela com a mãe, com o pai. O pai dela é incrível, eu já falei isso daqui, né? Nossa, queria colocar ele num potinho. A minha nota final pra ele foi 5 estrelas, favorito. Eu indico ele pra todo mundo, mas uma indicação com cautela. Se você tá vivendo um momento da sua vida triste, tanto no relacionamento amoroso ou com a família, talvez não seja legal você ler ele agora, sabe? Espera um pouquinho, apesar de ele ter parte divertida, eu acho que ele é um livro que tem partes muito tristes, sabe? Que pode acabar influenciando aí se você já tá num momento mais difícil. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse livro tá R$33 na Amazon, que todo mundo acha que é um preço um pouco mais caro. Pela história, gente, eu acho que vale a pena o valor. Só que o valor de um livro, ele não corresponde só à história. A gente tem matéria-prima, a gente tem mão de obra, diversas questões que influenciam no preço do livro, como a gente já viu. Tem um motoqueiro entregando um lanche fazendo randandandandan. Também temos imposto, que é uma temática que está muito em alta aí. Então, é muito complicado a gente determinar se um livro vale ou não aquele valor, sabe? Mas aí, R$33 é um preço que eu pagaria. Agora, sabendo, né, da história, enfim. Eu paguei na época, acho que 25 nele, se eu não me engano. Mas eu acho que R$33 é um valor ok, tá, gente? Os livros da Intrínseca são um pouco mais carinhos, acho eu. Vou fechar esse vlog falando que a Abby se tornou uma das minhas protagonistas femininas, assim, mais fortes e incríveis, que eu adoro. Eu sempre vou lembrar dela com muito, muito carinho. Sério, ela é incrível e... ai, gente, só quero que ela fique bem, eu quero que ela fique feliz,
que ela consiga ter a vida que ela sempre quis, sabe? Que ela não conseguia ter com o marido e agora ela tá tentando. Ai, gente, é muito, muito bom. Se você quiser comprar esse livro, tem link aqui na descrição do meu vídeo. Se você comprar com o meu link, você vai me ajudar bastante, viu? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, desse formato de vlog, fazendo uma leitura só no final de semana, deixa muito aqui nos comentários pra mim saber, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!